Bem-vindo todos, bem-vinda à Rádio JC Guaçucê e a essa belíssima tarde de sábado, hoje 13 de fevereiro de 2021. Que Deus possa nos iluminar nesta maravilhosa tarde, né, meus irmãos? Que Ele tenha piedade de nós, que Ele nos abençoe, que Ele faça resplandecer sobre nós a luz da sua face, para que se conheçam na terra os seus caminhos e em todas as nações a sua salvação. Salmo 66, versículo 2 e 3. E é isso, meus irmãos. Você está na companhia de Márcia Cândido e José Rodrigues, apresentando mais um programa Conhecendo a Igreja. Hoje aprenderemos mais sobre o segundo e o terceiro mandamento da lei de Deus. Você pode ligar mandando para nós as suas sugestões através do 088-981-351790. O que você quer aprender sobre a Igreja Católica? Você pode ligar e falar o que você quer aprender e nós estaremos passando o tema que você sugeriu. Agora iniciemos com a invocação à Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, vocês ficarão com o nosso amigo José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos dar continuidade falando sobre os 10 mandamentos. Então hoje falaremos sobre o segundo e o terceiro mandamento. Como base para o programa de hoje, teremos o Catecismo da Igreja Católica e o texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas. Então, viver segundo a lei de Deus. Ninguém é feliz se não viver segundo a santa lei de Deus. E a razão é simples: ninguém nos ama mais do que Deus. Ele é nosso Criador e nos conhece como ninguém. Logo, a sua lei para nós é perfeita. E ninguém é mais sábio, douto, santo e poderoso do que Ele. Disse o salmista: vossos mandamentos continuam a ser minhas delícias. Eterna é a justiça das vossas prescrições. Dai-me a compreensão delas para que eu viva. Salmo 118, versos 143, 144. Nosso mundo moderno e autossuficiente, infelizmente, já não precisa mais de Deus. Vive como se Deus não existisse, disse o Papa João Paulo II, e sofre. Ninguém é feliz de verdade sem obedecer a Deus. Será que há alguém mais sábio do que ele? Os homens criaram milhares de leis e códigos de direito para serem felizes, mas infelizmente não querem obedecer apenas 10 mandamentos que o Criador nos deu para sermos felizes. Se os homens seguissem voluntariamente esses mandamentos, não seriam necessários tantos códigos de leis, tanta polícia e tantos presídios. Deus é o Criador de todas as coisas, logo não pode haver leis melhores que as suas. Acreditamos muitas vezes que Deus não ouve nossas perguntas. Ao contrário, nós é que não escutamos suas respostas, disse certa vez François Mauriac. Ele disse que o drama da nossa vida consiste na resistência que opomos ao paciente trabalho de Cristo sobre o nosso destino. Para conversar, devemos antes calar. Se quisermos conversar com Deus, precisamos fazer silêncio para que Ele possa falar. Tudo o que nos acontece para nos ajudar a subir. São degraus escolhidos pelo próprio Deus. Quando tudo nos abandona, abandonemos tudo a Deus. Santa Teresa de Ávila dizia: Deus jamais abandona aqueles que confiam plenamente nele, e chegará para isso
até o milagre, se for necessário. Jorge Bernanos disse que a única desgraça irreparável é a de nós defrontarmos o dia sem arrependimento diante da face que perdoa. Ninguém pode seguir os mandamentos de Deus se não amar a Deus. Aquele que é dócil a Deus é também manso para com os homens. A obediência a Deus supera toda a glória humana. Alguns pensam que podem ser felizes de costas voltadas para Deus. É o maior engano de nossos dias. Toda a tragédia humana se resume na realidade do pecado. Palavra que os homens de hoje não gostam de ouvir, mas que expressa a resistência à vontade de Deus. São Paulo foi fulminante quando disse: o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Você já pensou se ao invés de colocar óleo no motor do seu carro, você teimasse em colocar apenas água, com a justificativa de que o óleo é caro? O motor do seu carro fundiria. Já pensou se você ligasse o ventilador de 110 volts em uma tomada de 220 volts para que ele ventilasse mais forte? Seu ventilador também fundiria o motor? Por que isto acontece? Porque você desrespeitou o catálogo do projetista dessas máquinas. Ora, quem é o projetista do homem? É Deus. Só os cegos podem crer que o acaso possa ter criado o mundo e o homem. Eu não sou filho do nada. Eu sou filho de Deus, que me amou desde toda a eternidade e me fez tão belo. Me teceu no seio de minha mãe, diz o Salmo 138. Então, talvez que toda vez que alguém desobedece o catálogo do Criador e não cumpre os seus mandamentos, destrói a sua obra mais bela, o ser humano. Portanto, sejamos inteligentes e espertos. Se queremos ser felizes, vamos viver plenamente segundo a lei de Deus, com alegria e convicção, e também ensiná-la aos outros e aos filhos, para que sejam felizes. Você não obriga seus filhos a tantas coisas, ir para a escola, tomar as vacinas, fazer as tarefas, etc. Ora, o mais importante ainda é obrigar os filhos a seguir a lei santa de Deus. Essa é uma pequena introdução do professor Felipe Aquino sobre o tema de hoje. Então vamos ao segundo mandamento da lei de Deus: não pronunciará o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7. Então, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? Eu vou ler aqui 4 parágrafos, ou 5. Vamos lá. O parágrafo 2142 diz o seguinte: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O segundo mandamento pertence, como o primeiro, ao âmbito da virtude da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Entre todas as palavras da revelação há uma singular, que é a revelação do nome de Deus. Deus confia seu nome àqueles que creem nele. Revela-se-lhes em seu mistério pessoal. O dom do nome pertence à ordem da confiança e da intimidade. O nome do Senhor é santo. Eis porque o homem não pode abusar dele. Deve guardá-lo na memória, num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. A deferência para com o nome de Deus exprime o respeito que é devido ao mistério do próprio Deus e a toda a realidade sagrada que ele evoca. O sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião. Os sentimentos de temor e do sagrado são ou não são sentimentos cristãos?
Ninguém pode, em sã razão, duvidar disso. São sentimentos que teríamos em grau intenso se tivéssemos a visão do Deus soberano. São sentimentos que teríamos de nos aperceber-se claramente de sua presença. Na medida em que cremos que Ele está presente, devemos tê-los. Não tê-los é não perceber, não crer que Ele está presente. No parágrafo 2145 diz o seguinte: o fiel deve testemunhar o nome do Senhor confessando sua fé, sem ceder ao medo. O ato da pregação e o ato da catequese devem estar penetrados em adoração de adoração e de respeito pelo nome do Senhor Jesus Cristo. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Então, aqui aos cristãos desavisados, aos católicos desavisados, já vou logo avisando que fazer piada com o nome de Deus é pecar contra o segundo mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Então, um pecado gravíssimo, né? Então, o segundo mandamento: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome do Senhor é santo, é sagrado. Os judeus nem mesmo o pronunciavam, ao invés de Yahvé diziam Adonai, meu Senhor, por respeito. Por isso o homem não pode abusar do nome de Deus. Então, os israelitas que receberam os mandamentos, as tábuas da lei de Deus através de seu servo Moisés, eles não ousavam pronunciar o nome de Deus. Eles o chamavam de Adonai, ou seja, meu Senhor. Tamanho era o respeito. E hoje a gente vê tantos católicos fazerem piadas com o nome de Deus. Mal sabem eles que estão pecando gravemente contra o segundo mandamento. Então, o segundo mandamento, nós devemos guardá-lo na memória, no silêncio de adoração, o nome de Deus. O nome de Deus nós devemos guardar num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo, como nos ensinou o Catecismo da Igreja Católica nesses parágrafos que eu li. O segundo mandamento regula o respeito e os sentimentos para com tudo que é sagrado. O cristão deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo e às ameaças, e defender com zelo tudo o que a Igreja ensina. São Cipriano de Cartago dizia que quem não tem a Igreja por mãe, não tem Deus como Pai. O segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria e de todos os santos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2146. A blasfêmia é pecado grave contra o segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus interior ou exteriormente palavras de ódio, de ofensa, de desafio. Santiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus, que foi invocado sobre eles. São Tiago, capítulo 2, verso 7. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, os santos, as coisas santas. Então, as coisas santas. Então, Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo
Não jureis em hipótese nenhuma, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Mateus capítulo 5, versos 33, 34 e 37. Então, o segundo mandamento lembra o nome de batismo dado a uma criança, deve ser o nome de um santo, ou também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. O cristão começa seu dia, suas orações e sua ação com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O sinal da cruz nos fortifica nas tentações e nas dificuldades, que são muitas, meus amados irmãos, e se manter atento ao que nos ensina os mandamentos da lei de Deus, estar atento e não cometer esse pecado grave, como muitos gostam de fazer piadas com o nome de Deus, com as coisas santas, proferir palavras de ódio contra os santos, contra as coisas sagradas, contra o nome da Virgem Maria, que é o que a gente mais escuta. Então, tudo isso é que a gente deve ter cuidado para não infringir o segundo mandamento. Deus chama a cada um por seu nome. O nome de todo homem é sagrado. O nome é o ícone da pessoa. Exige respeito em sinal da dignidade de quem o leva. Catecismo da Igreja Católica, no seu parágrafo 2158. Não, catecismo não. Desculpa, é outra citação de um documento. Por isso, não se deve usar apelidos. O nome recebido é um nome eterno. No reino, o caráter misterioso e único de cada pessoa marcada com o nome de Deus resplandecerá em plena luz. Ao vencedor darei uma pedrinha branca, na qual está escrito o nome novo, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, verso 17. Tive esta visão. Eis que o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, com os 144.000 que traziam escrito sobre a fronte o nome dele e o nome de seu pai. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Então, meus amados irmãos, aí está a dignidade do nosso nome. O nosso nome está escrito na mão de Deus. Então, não devemos inventar piadinhas com as coisas sagradas, nem usar, às vezes, de apelidos pejorativos para com os nossos irmãos. O nome é uma coisa sagrada. É pelo nosso nome que Deus vai nos chamar e que Deus nos chama. É pelo nosso nome que somos inscritos no livro da vida através do nosso batismo. Então vamos ao terceiro mandamento. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o terceiro mandamento, né? Terceiro mandamento: guardar o domingo e dias santos. Então, no parágrafo 2168, nos diz o seguinte, o Catecismo da Igreja Católica: o terceiro mandamento do Decálogo lembra a santidade do sábado. O sétimo dia é o sábado, repouso absoluto em honra do Senhor. Êxodo capítulo 31, verso 15. O seguinte diz o seguinte: a propósito dele, a Escritura faz memória da criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no sétimo dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No parágrafo 2170, fala o seguinte: no dia do Senhor, a Escritura revela ainda
um memorial da libertação de Israel e da escravidão do Egito. Recorda que fostes escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e o braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Deuteronômio capítulo 5, verso 15. Deus confiou o sábado a Israel para que ele pudesse guardá-lo em sinal da aliança inquebrantável. O sábado é para o Senhor santamente reservado ao louvor de Deus, de sua obra de criação e de suas ações salvíficas em favor de Israel. Então você pode estar se perguntando, José, por que é que o catecismo só está falando do sábado e nós guardamos o domingo? Nós vamos ver agora nos parágrafos seguintes. O dia do Senhor, o que nos diz o catecismo sobre o dia do Senhor? No parágrafo 2174, o dia da ressurreição, a nova criação. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Salmo 117, verso 24. Então, Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, Marcos 16, 2. Enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, dies dominica, o domingo. Reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. No parágrafo 2175, nos ensina o seguinte: o domingo se distingue expressamente do sábado, ao qual sucede cronologicamente a cada semana e cuja prescrição ritual substitui para os cristãos, leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus, pois o culto da lei preparava o mistério de Cristo e o que nele se praticava prefigurava, de alguma forma, algum aspecto de Cristo. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por ele e por sua morte. A celebração do domingo observa a prescrição moral naturalmente escrita no coração do homem de prestar a Deus um culto exterior, visível, público e regular, sob o signo de seu benefício universal para com os homens. O culto dominical cumpre o preceito moral da antiga aliança, cujo rito e espírito retoma ao celebrar cada semana o Criador e Redentor de seu povo. Bom, meus irmãos, é por estar contente com a participação de vocês que eu gostaria de levar a cada um de vocês o nosso abraço e a nossa gratidão para todos vocês que estão ligadinhos no nosso programa Conhecendo a Igreja e também na Rádio JC Guaçucê. E o nosso abraço hoje vai para os nossos ouvintes: Elisa Rodrigues em Guaçucê, José Barbosa em Guaçucê, Tiago Barros no sítio Aroeira, Genivaldo Rufino Guaçucê, Dona Vilani Vieira, José Monte Teixeira no Cascudo, José Maria em Quixadá, Zé Carlos do Terço dos Homens de Oroz, Frei Paulo em Icó, Maninho da MP Promotora, Juvanete Batista Lima em Iguatu, Padre Luiz Henrique da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Oroz. E também para os nossos aniversariantes da semana: Lucineide Alves de Oliveira, Cícero Rufino,
Francisca Josino, Eliette Nogueira, em Cruzeiro do Oeste, São Paulo. Maria de Fátima Félix da Silva, em Icó. Isabel Aparecida de Andrade Mineiro, em São Paulo. Parabéns, gente. Que o dia de hoje seja cheio de alegria e que a felicidade esteja sempre presente em suas vidas. Um forte abraço e um feliz aniversário. Escutaremos Incomparável de Tiago Brado. Continue conosco, depois desse belíssimo canto, o José estará dando continuidade ao tema mandamento. Fique conosco, a gente volta já. Precisam do vento, meu Senhor, eu preciso de ti. O que seria eu sem o teu amor, sem tua misericórdia? Estaria eu se não fosse
Após a leitura dos parágrafos do Catecismo sobre o terceiro mandamento, vamos ao texto do professor Felipe Aquino sobre o terceiro mandamento, guardar o domingo e dias santos. Então, o terceiro mandamento nos lembra que o domingo é o dia do Senhor e a ele deve ser dedicado. Trabalharás durante 6 dias e farás todas as tuas obras. O sétimo dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Êxodo 20, de 8 a 10. O dia do sábado no Antigo Testamento lembrava também a libertação de Israel do Egito. No Novo Testamento recorda agora a Páscoa de Jesus e sua ressurreição no domingo. Por isso a Igreja, desde os apóstolos, guarda o domingo como o dia do Senhor, Dominus. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Marcos 16, 2. Este primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra-nos a primeira criação. Enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. O domingo, São Justino, já no século II, deixou registrado: reunimos-nos todos no dia do sol, porque é o primeiro dia, após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo. E nesse mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. O Catecismo da Igreja afirma que aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz o preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivo muito sérios, por exemplo, uma doença, cuidado com bebês ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Aqui estão dispensados quem trabalha em hospital, enfermeiros que dão plantão, médicos aos domingos, mas por isso existe a celebração no sábado à tarde. Desculpe. Para que esses profissionais, essas pessoas que trabalham no domingo, possam participar da liturgia do domingo no sábado à tarde, no dia anterior. Mas para quem não tem nenhuma dessas obrigações, nenhum desses impedimentos, deve participar do domingo. E faltar ao domingo, à missa, é pecado grave. Dia santo, dia de festa, no caso, dia 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição, a Semana Santa, a Quinta-feira Santa e tantos outros dias santos. Infelizmente, aqui no Brasil, já foram abolidos muitos dias santos que não são mais feriados, Mas o cristão é obrigado a assistir, a participar. Se não participar, está cometendo pecado grave, a não ser que o pastor, o padre, ele libere o cristão desta obrigação, ou o bispo. Não sei quem tem autoridade, se o padre pode ele mesmo liberar o cristão dessa obrigação, ou se apenas o bispo. As necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Neste caso, a pessoa deve participar da missa outro dia, que são aquelas pessoas que trabalham a semana até o domingo, mas folga em outro dia da semana.
Então, neste outro dia da semana é como se fosse o domingo para aquela pessoa. Então, no dia da folga dela, ela tem por obrigação de participar da Santa Missa. Então, o domingo deve ser dedicado às boas obras, à evangelização, à catequese, à caridade, aos serviços aos doentes e idosos. É o dia de se visitar os parentes, descansar, fazer uma reflexão, silêncio ou mesmo uma meditação. Quem precisa trabalhar no domingo, então deve buscar o repouso e a oração em outro dia. E os patrões têm a obrigação de facilitar aos empregados, ao menos participar da Santa Missa no domingo. Então, o terceiro mandamento da lei de Deus, o Decálogo, lembra a santidade do dia do Senhor. Para os judeus era o sábado, mas para nós agora é o domingo, uma vez que Jesus ressuscitou no domingo e os apóstolos celebravam a Eucaristia no domingo. Então é uma tradição apostólica, não é da agora, não foi invenção, como alguma pessoa desavisada pode pensar. Então há uma tradição por trás, são mais de 2000 anos de tradição. Então é uma tradição que recebemos dos apóstolos. Este costume data dos inícios da era apostólica, como mostram as citações de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, que é o domingo, reunidos para partir o pão. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Mateus, capítulo 28, verso 1. Atos 2, versos de 42 ao 46. 1 Coríntios 12, 16, verso 2, 1 Coríntios 11, verso 17 e outros. Então, está aqui toda a fundamentação bíblica para celebrarmos o domingo. Jesus lembra-nos que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Marcos capítulo 2, versos de 27 a 28. Isto significa que as atividades essenciais para a vida humana, não supérfluas, podem ser realizadas no dia santo da semana, o domingo. Então a Bíblia liga o domingo à criação, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que eles contêm, mas repousou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. E a Sagrada Escritura liga também o dia santificado à libertação de Israel da escravidão do Egito. Recorda que fostes escravo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e o braço estendido. E por isso o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Assim o sábado para os antigos judeus era guardado como sinal da aliança inquebrantável. Então está aí toda a justificação, toda a referência bíblica, tudo o que dá como base para que nós possamos respeitar o domingo. Então Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o 8º dia, que segue ao sábado, significa a nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Então, um dos documentos mais antigos da igreja, a Epístola de Barnabás, ano 74 depois de Cristo, anterior ao Apocalipse, escrito no fim do século I, já dizia: guardamos o 8º dia, o domingo, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos. São Justino Mártir dizia, do ano 165, reunimos-nos todos no dia do sol,
porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e neste dia mesmo, Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Santo Inácio de Antioquia, no ano 107, Marte, escreveu: aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Carta aos Magnésios. Então, o domingo sucede o sábado a cada dia e leva à plenitude na Páscoa de Cristo a verdade espiritual do sábado judeu e anuncia o repouso eterno do homem em Deus. A celebração dominical do Dia do Senhor e da Eucaristia está no coração da vida da Igreja. O domingo, dia em que, por tradição apostólica, se celebra o mistério pascal, deve ser guardado em toda a Igreja como dia de festa e de preceito por excelência. E a Igreja ensina que devem ser guardados como dias santos também o dia do Natal, da Epifania e da Ascensão e do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, de Santa Maria, Mãe de Deus, de sua Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e Assunção, dia de São José, 19 de março, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e por fim de todos os santos. A Epístola aos Hebreus lembra: não deixemos as nossas assembleias como alguns costumam fazer. Procuremos animar-nos sempre mais. Hebreus capítulo 10, verso 25. Uma antiga tradição guarda a lembrança de uma exortação sempre atual. São João Crisóstomo, doutor da Igreja, anos 349 e 407, e patriarca de Constantinopla, ou seja, bispo, falava da necessidade de vir à igreja para rezar. Não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais, a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, as orações dos presbíteros. Então, está aí, meus amados irmãos, um resumo dos segundo e do terceiro mandamento, né? E como devemos guardar. A obrigação do domingo e do dia santos previsto no calendário está contido no terceiro mandamento, na lei do Senhor, portanto não é algo que deva ser encarado como displicência, com displicência. Então devemos ter esta preocupação, não pronunciar o nome de Deus em vão, né? E guardar os domingos de festa e guarda. Com esses três mandamentos que rege a nossa relação com Deus, eu agora venho a abrir aqui um parênteses para falar sobre a campanha da fraternidade, né, desse ano de 2021. Que vem falar é uma campanha ecumênica, mas que de ecumênica eu acho que esqueceram de chamar a Igreja Católica. Aí você pode dizer: mas José, você está sendo radical. Meus amados irmãos, o texto base da campanha da fraternidade deste ano vem tratar de ideologia de gênero, de apologia ao aborto, totalmente contra a doutrina da Igreja Católica. A CNBB, não todos os bispos que compõem a CNBB, a responsabilidade, claro, é da diretoria
e eu vou dizer aqui quem faz parte da diretoria da CNBB. O presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiro vice-presidente, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Segundo vice-presidente, Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima. Secretário-geral, Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar de São Sebastião, Rio de Janeiro. Então, por que eu estou falando da campanha da fraternidade ecumênica deste ano? Os bispos, a CNBB entregou a responsabilidade do texto base da campanha da fraternidade deste ano ao CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, onde o presidente é pastor evangélico, a vice-presidente também mulher de pastor, a secretária pastora Home Bank, e esta é a responsável pelo texto base da campanha da fraternidade deste ano. E aí, quem é a pastora Home Bank, né? Secretária do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, a pastora Home Bank destaca a importância da abordagem de questões de gênero na educação e analisa ações de grupos religiosos conservadores. Não podemos mais dizer que é um modelo de família aceitável ou não aceitável. Se em uma determinada família há amor, respeito, carinho e diálogo, pode-se dizer que ali existe uma família. Ou seja, só neste primeiro parágrafo de uma entrevista que ela concedeu de olho nos planos para o jornal Brasil de Fato, ou seja, você pode pesquisar na internet que você vai encontrar essa entrevista. Aqui ela já deturpa tudo o que a Igreja Católica, tudo o que a nossa fé ensina sobre família. Ela é favorável ao aborto, ou seja, matar para ela é normal, matar, não pecar, ou não matarás, que é um mandamento da lei de Deus. Ela é favorável à ideologia de gênero, ou seja, ela quer que se ensine a ideologia de gênero para as nossas crianças, totalmente contra o que ensina a Igreja Católica. Então, o texto base vem trabalhar essa ideologia de gênero, LGBTQI+, que ninguém sabe mais o que é esse mais, o que é que significa esse mais. Então, tudo contra a doutrina da Igreja Católica. Então, não sei que não são todos os bispos, por isso eu disse à diretoria, que é quem é responsável. Para mais esclarecimentos, eu aconselho vocês a assistirem a live do Centro Dom Bosco no YouTube. Eles vão falar detalhadamente sobre o texto, com detalhes riquíssimos sobre para onde vai o dinheiro da campanha da fraternidade, onde a gente pensa que o dinheiro vai para as casas, o hospital da Irmã Dulce, por exemplo, na Bahia, que precisa de fundos, ou para as irmãs da Madre Teresa de Calcutá, que também ajudam pessoas carentes, ou da Toca de Assis, que ajuda as pessoas de rua em situações de difícil. Não, a maioria do dinheiro da campanha da fraternidade vai para a formação, onde essa mesma pastora vai falar e formar grupos sobre a ideologia de gênero. Tem vídeos dela na internet. Então, pesquisem no site da CNBB, dá para você ver para onde vai o dinheiro da campanha da fraternidade em sua maioria. Uma pequena minoria vai realmente para as questões de caridade, mas uma pequena minoria desse dinheiro. Então, meus amados irmãos, por que você pode dizer, mas por que José está falando sobre isso? Tem o professor Felipe Aquino,
que é uma pessoa sensata, também achou muito estranho, também comentou no YouTube, no seu canal do YouTube. O Instituto Plínio Correia também comentou, porque é uma campanha que escandaliza, porque no texto base, meus amados irmãos, não fala o nome da Virgem Maria, Mãe de Deus, não fala, nega o mandamento não matarás, porque a autora do texto base é favorável ao aborto. E o que é o aborto? É esquartejar uma criança dentro do ventre materno. Então, todas essas questões que vão contra a doutrina da Igreja Católica, por isso que escandalizou a muitos católicos. O texto está todo tecido pela teologia da libertação, condenada pelo Papa João Paulo II. João Paulo II tem uma frase que diz que unidade fora da verdade é uma falsa unidade. Então, meus amados irmãos, não é unidade, não é ecumenismo, quando você nega a verdade da fé para se ter essa unidade, esse ecumenismo a todo custo, negando as verdades de fé, negando a doutrina, esvaziando a doutrina da Igreja Católica para se fazer um falso ecumenismo, porque isso aí é um falso ecumenismo, porque não existe verdade nisso. Então rezemos, meus amados irmãos, para que os nossos bispos tenham o espírito de Santo Atanásio, que combateu o arianismo, de Santo Ambrósio, de São Domingos de Gusmão, que combateu a heresia cátara. Rezemos pelos nossos bispos para que realmente assumam o pastoreio da igreja, o pastoreio das almas, que tenham sede de almas como o São João Maria Vianney, como São Padre Pio de Pietrelcina e tantos outros santos, Santa Teresa de Ávila, que falou contra o protestantismo na sua época. Rezemos uma Ave Maria pelos nossos bispos e aqui nesta Ave Maria encerramos o programa de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meus irmãos, finalizando o programa de hoje, obrigado pelo carinho e pela participação de vocês. Antes de qualquer coisa, agradeça a Deus. Nós temos muito a agradecer. Que a gente lembre de Deus também para agradecer e não somente para pedir. Agradeça pelo dia de hoje, mas também por tudo de maravilhoso que Ele tem feito em nossa vida. Pela coragem, pela fé, pela determinação de seguirmos adiante nesse tempo de dificuldade que o mundo está vivendo. Que seja um final de semana iluminado e abençoado para todos vocês. Continue em sintonia na Rádio JC Guaçucê. Na sequência, Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Tchau, gente, e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.